Bom dia, queridas irmãs e irmãos. Pela graça do Senhor aqui estamos, reunidos em seu nome, para o cultuarmos. E é tão bom quando temos este privilégio de nos reunirmos. Infelizmente nem todos têm, mas os irmãos tiveram e escolheram estar aqui. Podiam possivelmente estar noutro lugar, podiam estar em vossas casas, mas aqui estão. E juntos queremos apenas glorificar o nosso Deus. Queremos cultuá-lo em espírito e em verdade. E desejando que a graça de Deus e a sua paz estejam sobre cada um de nós, que possam repousar sobre as nossas vidas e que em qualquer momento nós possamos estar gratos a Ele, porque nele podemos descansar. É tão bom neste primeiro dia da semana nós temos a oportunidade para estarmos neste lugar. E como igreja, ao longo deste dia e ao longo da semana, nós temos várias atividades a desenvolver. E uma delas, que diz respeito aos membros da igreja, tem a ver com a Assembleia da Igreja logo às 15h30. É a primeira Assembleia do ano e precisamos urgentemente tê-la para que então possamos aprovar o orçamento e o plano de atividades para este ano. E por isso, logo às 15h30, nós teremos esta Assembleia e os irmãos poderão consultar a ordem de trabalhos que está no placar da igreja, a fim de se inteirarem exatamente daquilo que é, então, daquilo que são os pontos para esta Assembleia. Mas lembrar também a Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, jovens e adultos estarão a estudar Lucas capítulo 15, estarão a estudar a parábola do filho pródigo. Então, convidamos a juntarem-se a nós no Zoom para estudarmos a palavra de Deus. Durante a semana temos a reunião de oração, à quarta-feira, às 19h21, tudo isso através da plataforma Zoom, onde podemos estar juntos a orar. No sábado também, os adolescentes e jovens têm a sua reunião. Então, são algumas informações regulares que vos transmitimos no início deste culto. Lembrando o chá de bebê que está a decorrer, é claro que não podemos ter o chá de bebê como costumávamos fazer, com um tempo de convívio, mas para ajudarmos a família Dias, e temos aqui o Nuno conosco, e a irmã Érica já tem dificuldades, porque o tempo está a aproximar-se de ela dar à luz. O Luís Miguel está previsto para o início de maio, mas as crianças são imprevisíveis, podem nascer antes. Então nós estamos a recolher peças para ajudarmos a família a fazer o seu enxoval. Certamente já tem muitas coisas, mas nós queremos também dar o nosso contributo, como temos feito, e quem desejar poderá então trazer a sua lembrança. Vários irmãos já têm trazido, é uma atividade do departamento feminino da nossa igreja, que então está a levar a cabo este chá e nós então estamos aqui apenas a divulgar. Então quem desejar poderá trazer e nós vamos entregar então à família essas lembranças. Também lembrar o que vai acontecer no próximo domingo. Vamos ter o dia de Educação Teológica, vamos ter conosco o pastor Alcir de Souza, professor no nosso seminário, e também teremos conosco o aluno André Lima, que nos estará também a comunicar a palavra de Deus. Então teremos estes dois irmãos representando o seminário. Então teremos este dia no próximo domingo e, tal como fazemos habitualmente, levantaremos uma oferta especial para o nosso seminário, para ajudar no ministério que o seminário tem realizado. Então, no próximo domingo estaremos então a recordar aquilo que o seminário tem feito, a inteirarmos-nos daquilo que é o contexto do seminário, mas também estamos a contribuir para ajudar esta causa. Também a lembrar a classe de preparação para batismo, que já onde estamos a aceitar já inscrições para começarmos então a ter essa classe, a fim de que então mais lá para o verão
possamos ter os batismos. Então, queremos começar esta classe em maio e quem desejar, quem já aceitou o Senhor Jesus Cristo e deseja então dar testemunho público da sua fé através do batismo, poderá então vir ter comigo para que possa contar convosco. Então estas são algumas informações. Os irmãos vão reparar no programa, se estiverem connosco, o programa apenas contempla o culto das 10h30. Nas 10h30 nós tivemos a apresentação da Sofia. E então nós aqui apenas colocamos o programa das 10h30 e quem desejar ter acesso à apresentação da Sofia poderá falar com os pais, com Oséias e com a Cícera. A apresentação foi gravada para que então quem desejar para ver poderá então pedir aos pais que possam fornecer a gravação desta apresentação. Então, é por isso que nós temos apenas o programa do culto das 10h30, mas o culto do meio-dia não difere muito deste, apenas a parte do meio é que é diferente. E vamos então, neste momento, orar ao nosso Deus. Já falamos sobre a atividade da igreja, falamos sobre ações que procuramos realizar, mas sabemos que só vamos realizar se Deus assim o permitir. Então, vamos colocar nas mãos de Deus, vamos orar e aproveitemos então o prelúdio que vai ser tocado pela Júlia para então nos dirigirmos ao nosso Deus. Favor de ficarem de pé e de pé abrirem as vossas Bíblias no Salmo número 118. Salmo número 118, para lermos então alguns versículos a partir do versículo 14. Queremos ler esse texto convosco. Salmo 118, a partir do versículo 14. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça. Entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudiste, e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, a angular. Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Este é o dia que o Senhor fez. E estamos aqui para expressar a nossa alegria, para expressarmos a satisfação que temos em Cristo. Ele nos tem segurado, Ele nos tem erguido, Ele tem sido conosco. E por isso que nós possamos cantar sentindo: Ele me faz feliz, Ele me faz feliz.
Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Então, juntos, unamos as nossas vozes e expressemos a nossa alegria. Não apenas com a voz, mas também com o nosso semblante. Entrarei na presença do Senhor com gratidão, em seus átrios com hinos de louvor. Direi o dia que fez o Senhor, me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me faz feliz, Ele me faz feliz, me alegrarei porque Ele me faz feliz. Não busquemos a nossa alegria nas coisas. Não busquemos a nossa alegria nas pessoas. Que a nossa alegria esteja sempre no Senhor. Porque se assim estiver, aquilo que acabamos de cantar será sempre uma realidade. Ele me faz feliz, Ele me faz feliz. Me alegrarei, porque Ele me faz feliz. E ainda que a vida não produza os seus frutos, ainda que as coisas não aconteçam como nós desejávamos, que nós possamos exultar no Senhor. E que possamos exultar na alegria que o Senhor nos dá. Ele me faz feliz. Ele me faz a mim. Ele faz a cada um de vós. Ele faz a todos aqueles que o buscam. Que cada um daqueles que me está a ouvir possa desfrutar da alegria que há no Senhor. E desfrutar a alegria é viver como Ele quer. Porque se queremos desfrutar da alegria e queremos mesmo que esta alegria esteja presente nas nossas vidas, nós temos que buscar o caminho da alegria. E o caminho da alegria é o caminho do Senhor. É aquele que, trilhando, nós experimentamos então a sua presença, experimentamos a sua força, experimentamos o seu cuidado para conosco. E queria vos convidar novamente a abrir as vossas Bíblias agora em João, capítulo 17, para lermos a oração de Jesus, uma parte apenas desta oração, em que Ele ora por nós, para que então nós pudéssemos desfrutar esta alegria na comunidade, juntos uns com os outros, desfrutá-la em cada momento. João capítulo 17, e leremos a partir do versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviastes. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me tens amado esteja neles,
e eu neles esteja. Que bela oração é esta! Ele ora pela nossa unidade. É claro que nós somos diferentes uns dos outros e precisamos orar ao Senhor para que Ele quebre os nossos corações, para que Ele transforme, para que então nos possamos aproximar mais uns dos outros e, sobretudo, nos possamos aproximar de Deus, do Deus que é Pai, do Deus que está conosco e deseja então transformar. E esta oração que nós vamos agora fazer, a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Então, que seja uma oração que sai do profundo do nosso coração, uma oração em que nós desejamos que ela se aplique às nossas vidas. A começar que assim possa ser, que Deus possa transformar o nosso coração à sua imagem e semelhança. Queria convidar a irmã Iuda para nos dirigir nesta oração. Se faz favor. Deus, louvamos ao Senhor, hoje que estamos aqui, Senhor, reunidos e nos sentimos, Senhor, muito tocados, Senhor, pelo Teu grande amor, Senhor, que um dia vem ao nosso encontro, Senhor, e nós fomos adotados por Ti, Senhor, e Te agradecemos muito, Senhor, por esse grande amor de Pai, Senhor, que nos abrangeu a todos. Senhor, que realmente no nosso coração, Senhor, a obra possa continuar, Senhor, e que possamos continuar, Senhor, a deixar que o Teu Espírito trabalhe entre nós, Senhor, e nos faça cada vez mais parecidos com Jesus. Obrigada por tudo, Senhor, em nome do Teu Filho. Amém. Podem fazer o fosso chamar, de sentar-se, faz favor. Chamada. Falar em mês de educação teológica é naturalmente falar da chamada. Deus continua a chamar obreiros para a sua seara. O nosso Deus não é um Deus que desistiu da humanidade. O nosso Deus continua a amar os perdidos. O nosso Deus continua a chamar homens e mulheres para o servirem.
E o seminário é um instrumento nas mãos de Deus para a formação de obreiros. E muitos ali têm obtido formação, quer para servirem as igrejas como pastor, como missionários, como obreiros, ou então como professores da escola dominical, para servir a igreja. E nós temos, ao pensar na chamada de Deus, pensar na nossa própria chamada. Todos nós que estamos aqui fomos chamados. Primeiramente, é bom que tenhamos sido chamados para a salvação. Porque sem sermos salvos, não podemos servir de uma forma continuada. É claro que Deus usa pessoas incrédulas para o servir. Usou no Velho Testamento e continua a usar. Mas de uma forma constante. Ele usa aqueles que são seus filhos. Então, se por um lado temos a chamada para a salvação, por outro lado temos a chamada para o serviço. E todos aqueles que foram chamados para a salvação, foram chamados para servir. Salvos para servir. Aliás, é uma parte, está-me a faltar o nome, uma das classes, muito bem, obrigado. Uma das classes da escola dominical dos adultos é salvos para servir. Mas não é apenas para os adultos, é para todos aqueles, independentemente de serem adultos ou jovens, que Deus chamou, e chamou então para segui-lo. E o hino que nós vamos cantar fala exatamente disso, o Mestre nos chama. O Mestre chama cada um de nós para segui-lo. Quer nos bons ou maus momentos, Ele nos chama. E é urgente a sua chamada. Porque nós vemos que os dias se vão abreviando e tantos há que estão perdidos. Que nós possamos atender à chamada de Deus e possamos então servi-lo, a fim de que almas possam ser salvas pelo seu amor. Então nós vamos cantar este hino. O Mestre nos chama, devemos segui-lo. E quem desejar também entregar os seus dízimos e ofertas, poderá fazê-lo neste momento. Quer vindo aqui à frente, e os irmãos que estiverem em casa poderão fazer através da transferência bancária, como aparece então o número do NIB neste projeção, a fim de que também possam participar. Então vamos cantar este hino.
Sim, Pai querido, nós queremos te agradecer, porque um dia tu nos chamaste para sermos teus filhos. E obrigado, Senhor, porque não nos chamaste para estarmos sentados nos nossos lugares, nos nossos bancos, mas chamaste-nos para servirmos na tua seara. Uma seara que está pronta a ser colhida, mas aonde faltam obreiros, Senhor. E obrigado porque nos chamaste a nós para fazermos parte daqueles que trabalham na tua obra. Mas muitos mais são chamados. Muitos mais, Senhor, têm ouvido a tua voz e possivelmente não têm feito o teu querer. Pai querido, que o teu Espírito nos toque a todos nós para que possamos te servir, para que possamos olhar para o campo e possamos ver que há urgência, porque os frutos estão prontos a ser colhidos. Que nós possamos seguir-te, que não apenas possamos professar-te como Senhor das nossas vidas, mas que no dia a dia isso seja uma realidade. Onde quer que estejamos, que o nosso desejo seja servir-te como um dia, Senhor. Tu nos servistes para que nós pudéssemos ser um povo em ti. Obrigado, Pai querido, por cada irmã e irmão que neste momento teve a oportunidade de participar neste ato do culto com os seus dízimos e ofertas. Pai querido, que tu possas estar a abençoar a cada um, que tu possas estar a suprir a necessidade dos teus filhos, quer elas sejam físicas, quer sejam espirituais, que em cada momento eles possam ver a tua mão a trabalhar. E obrigado, Pai querido, porque vamos novamente voltar a abrir a tua palavra e queremos refletir nela. E pedimos, Pai querido, que nos possas dar discernimento, que nos possas ajudar a compreendê-la e, sobretudo, a aplicá-la. Este peço e agradeço em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Queria convidar os irmãos a fazerem o favor de abrirem as vossas Bíblias em João capítulo 1. João capítulo 1. Esta é a quinta mensagem que nós pregamos nestes versículos, designado prólogo, do versículo 1 ao versículo 18. É a quinta mensagem que nós refletimos sobre Jesus e sobre aquilo que ele veio fazer no nosso meio. E hoje queremos ler a terceira estrofe deste texto. Lemos a primeira, que é do versículo 1 ao versículo 5. Temos a segunda, do versículo 6 ao versículo 8. E agora temos a terceira estrofe, do versículo 9 ao versículo 14. E então vamos fazer a leitura deste texto. A saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-os o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando nós olhamos para o final da segunda estrofe, versículo 8, ela acaba com uma negativa, com uma afirmação forte. Ele não era a luz. Refere-se a João Batista. João Batista não era a luz. Mas, tendo aparecido esta afirmação negativa no final dessa estrofe, eis que surge uma afirmação positiva, que diz que Jesus é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. Embora João em si não fosse a luz prometida que encontramos profetizada em Isaías e em outros textos, Jesus, a verdadeira luz, veio a este mundo. De uma forma nova e singular, ela entrou no mundo dos homens. E nesta estrofe que lemos, nós vemos aí resumido o ministério terreno de Deus. Encontramos aí as respostas que
as pessoas ao longo do seu ministério foram dando a sua mensagem. Esta estrofe, estes versículos, eles registram aquilo que encontramos depois ao longo de todo o Evangelho de João. A primeira parte do Evangelho de João, que vai até o final do capítulo 12, é uma parte que nos fala sobre rejeição. E poderia ser associado a esta expressão: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Como nós encontramos tanta rejeição e incompreensão ao longo destes 12 capítulos? Logo no capítulo 2, quando Jesus entra em Jerusalém e purifica o templo, Jesus a certo momento fala que destruí este templo e em 3 dias o edificarei. Eles naturalmente associaram com o templo em Jerusalém, mas Jesus estava a falar da sua vida, mas eles não compreenderam. Aliás, esta própria afirmação de Jesus vai ser usada contra ele no seu julgamento. No capítulo 3, nós encontramos os homens a rejeitarem a Deus, quando diz que amaram mais as trevas do que a luz. Foi essa a preferência dos homens, continuarem a amar as trevas e não a luz. Vemos depois no capítulo 5, quando Jesus se apresenta como Filho de Deus, como o próprio Deus. Aqueles que ouviram dizer isso quiseram matá-lo, porque achavam que ele estava a blasfemar, que ele estava a assumir-se como Deus, quando afinal não o era. Depois, no capítulo 6, nós encontramos talvez uma das cenas mais marcantes, quando até os seus próprios discípulos o deixaram. Muitos dos discípulos voltaram para trás e já não andavam com Jesus. Muitos. Porque não compreenderam as palavras de Jesus e o rejeitaram. No capítulo 7, no versículo 5, diz até que até os seus irmãos, que foram criados com ele, não criam nele. No capítulo 7, no capítulo 8, nós encontramos também incompreensão diante daquele episódio com a mulher adúltera. Mas o clímax da rejeição nós encontramos no capítulo 11. Quando então o conselho se reúne apenas com o desejo: matar Jesus. Encontramos 12 capítulos em que, sobretudo, a rejeição é assinalada. Mas a partir do capítulo 13 em diante, nós encontramos aqueles que o receberam. Podemos associar ao início do versículo 12, mas a todos quantos o receberam. E é a partir daí que Jesus dedica tempo aos seus discípulos. No capítulo 13 de João, nós vemos Jesus lavando os pés aos seus discípulos, mostrando-lhes que assim como ele fez, também os discípulos devem fazer. No capítulo 14 a 16, Jesus fala que não ficariam sozinhos. É verdade que Jesus iria partir para o Pai, mas eis que viria o Consolador, que estaria com eles para sempre. Fala do Consolador, fala do Espírito Santo, fala do Espírito da verdade, que estaria com eles em qualquer momento. E depois no capítulo 17 nós encontramos a oração de Jesus pelos seus discípulos e por cada um de nós que aqui estamos. Tal como aconteceu no Velho Testamento, há um remanescente fiel que se estende pelo Novo Testamento. Jesus recebeu respostas opostas. Uns o rejeitaram, outros o receberam. E hoje nós gostávamos de olhar apenas para 3 versículos, do versículo 9 ao versículo 11, olhando para a resposta do mundo. Como é que o mundo respondeu a Jesus? Como é que o seu povo respondeu a Jesus? No boletim, os irmãos encontram um artigo que resume aquilo que iremos
apresentar neste culto? A mensagem. Mas antes de olharmos para a resposta do mundo, vejam a forma como João, o apóstolo João, apresenta a Jesus. E o versículo 9 faz essa apresentação. Diz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Nesta afirmação nós encontramos o apóstolo João falando que Jesus é a luz pura, a luz real, a luz divina, a luz que ultrapassa todas as demais luzes que existiram antes dele, incluindo a do próprio João. Não há luz incomparável à dele. Ele é a luz verdadeira. Mas olhando para esta expressão, como eu chamei a atenção no domingo passado, podíamos pressupor que, ao falar de uma luz verdadeira, é porque existiram luzes falsas. Mas a palavra letes, que está no grego, não fala de oposição. Não está a dizer que com isso as outras luzes foram falsas. Mas está a dizer que a luz de Jesus é uma luz de qualidade superior a todas as outras. Por isso Jesus é a luz. Não é uma das luzes. Não é mais uma das luzes. É a única luz que realmente brilha. É a única luz que realmente permanece. Ele é a luz verdadeira. Ele é uma luz de qualidade muito superior a qualquer uma das outras. E até mesmo a de João Batista. E o próprio Jesus vai deixar bem claro isso, que João foi uma candeia que iluminou. Mas Jesus é a luz. O próprio João vai mostrar a João Batista que entre ele e Jesus há uma grande diferença, ao ponto de ele não ser digno de desatar as alparcas das suas sandálias. Jesus é uma luz com qualidade muito superior a todas as outras luzes. Ele é a luz. Ele é a luz ilimitada. É uma luz ilimitada no seu poder e ação. Mas não apenas diz que Jesus é a luz verdadeira. Reparem que no versículo 9 há um outro aspecto que é dito. Que Jesus é a luz universal. Alumia a todo o homem. Não diz a alguns homens. Diz sim a todo homem. É para todos os homens. Assim sendo, à partida, todos têm acesso à salvação. Ninguém está impossibilitado de a alcançar. No entanto, é necessário fazer uma escolha. Aquele que é iluminado tem que fazer uma escolha. Ou faz como muitos, rejeitando a luz e amando mais as trevas, ou então apegam-se à luz de Cristo. Infelizmente, muitos hoje em dia estão a fazer exatamente aquilo que fizeram no tempo de Jesus, a ponto de João dizer, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Se a luz é universal, ninguém pode apresentar desculpas diante de Deus. Ninguém é desculpável. Não. Diz aqui claramente que o texto, que a luz ilumina a todo o homem. Deus deu-se a conhecer. Deus revelou-se à humanidade através da sua criação. E claramente o apóstolo Paulo fala disso em Romanos 1, 19 e 20. Que tendo Deus se revelado à humanidade, ninguém tem desculpa. No entanto, essa luz universal, para uns, é uma luz de salvação. Para outros, é uma luz de condenação. De condenação para aqueles que rejeitam, mas de salvação para aqueles que, tocados por essa luz, a recebem
nos seus corações. Jesus é essa luz, esta luz universal, mas também é uma luz persistente. Porque o texto diz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. Temos aí o presente do indicativo. Ilumina. Fala de um ato contínuo. Fala de uma luz que persiste, apesar das trevas onde este mundo está mergulhado. Ela persiste. Ela não é abafada pelas trevas deste mundo. Não, ela dissipa as trevas. Já antes, o apóstolo João tinha dito que a luz resplandece nas trevas, no versículo 5. E aqui volta a afirmar que a luz ilumina. Ela não perde intensidade. Ela permanece com a mesma intensidade. Ela permanece a brilhar. A luz, Jesus Cristo é a luz persistente. E o apóstolo João procura mostrar isso. Eis a luz. A luz veio a este mundo. Como é que ela veio a este mundo? E ele vai dizer, como é que esta luz veio até nós? Como é que Jesus desenvolveu a sua missão? A resposta é clara, vinda ao mundo. A luz não brilhou a partir do céu. A luz veio a nós e brilhou entre nós. Jesus desenvolveu a sua missão vindo a este mundo. Aquele que sempre existiu, antes mesmo de tudo ter sido criado, veio participar da história humana. O agente que criou o mundo inteiro, as coisas visíveis e invisíveis, passou a ocupar um lugar na terra, criação sua. Um dia, tudo alcançar a vida nele. Um dia, tudo fora criado por ele. Agora, na experiência de João, neste relato que nós temos aqui, ele passou a viver no mundo. De um ponto de vista humano, seria bastante difícil crer que Deus tivesse preparado a sua chegada apenas com uma pessoa. Assim como também seria impensável que o evento escatológico que marcou a história envolvesse a transformação do eterno em temporal, do infinito em espacial, do espiritual em matéria. Ele renunciou às glórias que tinha no céu e veio a este mundo. Imaginemos a seguinte cena. Vamos imaginar que o rei de Espanha, o rei Filipe VI, renunciasse à sua posição para viver como uma pessoa pobre durante vários anos. Ele deixava tudo. Ele deixava o seu palácio, as suas regalias, os seus servos, os seus carros, a sua alimentação, o seu sustento, para estar sujeito aos vários problemas que atormentam o seu povo em geral, a fim de o conhecer melhor. Seria uma grande renúncia. Agora imaginem o que é que Jesus fez por nós. A renúncia, a forma como ele renunciou. Ele deixou o céu e veio a este mundo. Ele lá era adorado pelos anjos. Aqui veio ser rejeitado pelos homens. Ele lá estava à direita de Deus. Ele aqui foi desprezado. Mas ele, tendo o conhecimento de tudo, ele veio ao mundo. Ele abriu mão de tudo. Ele, como Senhor dos céus e da terra, como Criador de todas as coisas, com a sua habitação no céu, deixou tudo, para viver como um ser humano, para estar sujeito às mesmas dificuldades e tentações como nós, e até ao mais vil e intenso sofrimento que passou naquela cruz.
Ele despojou-se da sua glória. Como disse o apóstolo Paulo, ele esvaziou-se a si mesmo. Ele despojou-se da sua glória de todas as regalias que tinha no céu para assumir a forma de servo. De senhor, ele passou a servo. De imortal a mortal. Que indescritível renúncia é esta. Ele renunciou a tudo por amor de nós. Por isso, ele pode ser o nosso sumo sacerdote, porque ele conhece muito bem a nossa realidade. Ele conhece muito bem quais são as nossas necessidades, as lutas que nós enfrentamos. E por isso o autor aos Hebreus, a respeito disso, deixou bem claro porque o seguinte: nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E esta é a grande diferença. Ele passou pelas mesmas coisas que nós passamos, com exceção de uma: ele não pecou. Ele foi tentado no deserto, ele foi tentado no seu ministério, mas ele não pecou. Ele desenvolveu a sua missão salvadora, vindo a este mundo. Ele não enviou Gabriel ou Miguel, os arcanjos, para virem desenvolver essa missão. Ele não enviou os querubins ou outros anjos para fazerem essa obra. Ele não enviou qualquer outra criatura para fazer. Ele próprio veio do céu para nos salvar. E João deixa bem claro: vinda ao mundo. Esta luz veio ao mundo. Jesus veio ao mundo. E quando nós pensamos nesta missão que ele veio desenvolver, nós só podemos agradecer a Deus. Agradecer a Deus e viver para a sua glória. Mesmo assim, ficaremos longe daquilo que ele fez por nós. Que em cada momento, tal como começamos o culto, que nós nos possamos apresentar a ele com gratidão, com louvor. Ele é a luz. Ele desenvolveu essa missão vindo ao mundo. Mas qual foi a resposta do mundo? Vemos aí duas expressões que demonstram qual foi a resposta do mundo. Por um lado, o mundo não o conheceu. Por outro lado, os seus não o receberam. Tanto uns como outros rejeitaram a revelação de Deus em Cristo Jesus. E as palavras que João usa, elas estão envoltas num contexto dramático, a qual nós não podemos ficar indiferentes, não podemos ficar insensíveis. Por um lado, diz que ele, Jesus, criou o mundo. Aliás, ele tinha dito isso no versículo 3. Ele criou o mundo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então o que é que se esperava? Esperava-se uma resposta de gratidão por parte do mundo, por parte das criaturas. Mas não foi isso que aconteceu. Aconteceu o oposto. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. A humanidade não sentiu desejo de conhecer o seu Criador. Fugiu desse reconhecimento, recusando qualquer aproximação perante Deus. Ele, que se aproximou do mundo para dar a conhecer ao Pai, ele que saiu da comunhão com o Pai para vir a este mundo, foi desprezado pelas suas criaturas, que não fizeram o mínimo esforço para o conhecer realmente. Iam a Jesus, buscavam-no. E nós vemos no início dos evangelhos que grandes multidões iam ter com Jesus, mas não para o conhecer. Iam ter com Jesus porque queriam ser curados. Iam ter com Jesus porque queriam ser alimentados. Iam ter com Jesus porque queriam ser prósperos.
Iam ter com Jesus por muitas razões, mas não para o conhecer. E quando Jesus falou sobre aquilo que ele era e pregou a mensagem, as pessoas afastaram-se. Elas queriam era receber. Elas não queriam conhecer. E Jesus reconheceu isso na multidão que o procurava. Em certa ocasião, Jesus virou-se para a multidão e lhes disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. E como resposta a estas palavras que Jesus disse, no capítulo 6, e nós lemos o versículo 26 e 27, mas no versículo 66 deste mesmo capítulo, diz o seguinte: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Não será isso o que está acontecendo nos dias de hoje? Apesar de todos serem criaturas de Deus e deverem a sua existência a Ele, continua a haver esta falta de vontade em conhecer a Jesus, em o conhecer como Senhor e Salvador das suas vidas. É possível que alguns o conheçam como servo, com quem se pode negociar, a quem se dá X e se obtém Y, a quem se vai nos momentos de dor, de sofrimento, mas nos outros ele fica lá num cantinho, em cima do pedestal, como um mero objeto. Não é assim que Jesus quer ser conhecido. O conhecimento que ele deseja é uma relação, é comunhão pessoal com cada um. Mas se é verdade que houve falta de conhecimento, também houve aqueles que não o receberam. O versículo 11 diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Imaginem os irmãos que desejavam ver um familiar que estava longe. E então compram um bilhete de avião para ir terem com esse familiar. Tiram férias para estarem com ele. E fazem essa viagem. E chegam lá e batem à porta. A pessoa abre e com ar de desprezo vos rejeita. Como é que se sentiriam? Como é que se sentiriam se isso acontecesse convosco? Como acham que Jesus se sentiu quando os seus lhe fizeram isso? Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ele veio primeiramente para o povo de Israel. Ele nasceu e viveu como israelita. Ele foi circuncidado. Ele foi apresentado. Ele ia às sinagogas. Ele viveu como israelita. Ele viveu no meio do seu povo. Todo o seu ministério foi no meio do seu povo. Mas qual foi a resposta do seu povo? Não o receberam. Não receberam. Antes, o expulsaram das suas cidades, das suas sinagogas e das suas próprias vidas. Não receberam um filho seu que os tinha escolhido como um povo especial. O desprezaram, abandonando tão preciosa bênção que lhes era dada a conhecer. E porque assim fizeram, Deus escolheu um povo, um outro povo, o Israel espiritual, para serem seu povo, constituído por todos aqueles que creem em Jesus Cristo, sejam eles judeus ou gentios, homens ou mulheres, escravos ou livres, adultos ou crianças.
Todos os que aceitam a Cristo pela fé passam a integrar o povo de Deus. E por isso que o apóstolo Paulo disse: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Como é que nós temos respondido a Jesus Cristo? Será que ainda estamos a fazer como o mundo e os seus fizeram? Não conhecendo e não recebendo? Se ainda estamos neste estágio, quer dizer que ainda continuamos perdidos. Continuamos perdidos. Se ainda não tivemos um encontro com Jesus Cristo, se ainda não recebemos como Senhor das nossas vidas, continuamos perdidos. E que esta situação não se prolongue por muito tempo. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós sabemos que agora estamos vivos. Mas não sabemos daqui a pouco como é que nós estaremos. Não sabemos quais as partidas que o nosso coração pode trazer. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Porque nós podemos estar a andar na rua e caímos e já não voltamos a viver. Esta semana eu vi isso. Uma senhora que estava a caminhar no passeio e à porta do prédio da nossa casa. Ela caiu e aí ficou. Vieram os médicos, tentaram reanimá-la, mas dali já saiu sem vida. Estava a andar tranquilamente, com o seu chapéu num dia de chuva, e ficou. Não é para alarmar ninguém, mas é para pensarmos o que é a vida. E pensarmos também nas decisões que temos que tomar. É preciso fazê-lo em tempo oportuno. Então, se alguém ainda que não conhece, não tem uma relação com Jesus, não recebeu como Senhor das suas vidas, que hoje possa ser o dia. Que se possa arrepender dos seus pecados diante de Jesus Cristo, que possa buscar o seu perdão. Porque Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a injustiça, de todo o pecado. Mas pode, e para grande parte, ou para todos nós já aceitamos Jesus como Senhor das nossas vidas. Nós conhecemos, mas será que nós realmente estamos a fazer o seu querer? Estamos a fazer a sua vontade? Ou buscamos a nossa vontade? Como é que Deus manda? Como é que nós temos vivido? Porque mesmo tendo conhecido e tendo relação com Ele, mesmo tendo recebido, nós podemos estar parados no nosso crescimento. Podemos estar apáticos. E por isso é hora de despertarmos do sono. É hora de despertarmos da vida em que estamos para fazermos a sua vontade. Se encontra nessa situação, peça ao Senhor que desperte a sua vida. Que traga a si o primeiro amor, a fim de que possa viver com intensidade, com gratidão, que possa viver para a sua glória. Que assim seja. Amém. Nós vamos terminar o culto cantando o hino 264, que é o hino que nos fala de salvação. A mensagem do Senhor, aleluia, nos fala de perdão e amor. Cristo salva o pecador, aleluia, para nos apresentar a Deus. Quero vos convidar a ficar de pé e juntos cantemos este hino. A mensagem
Queria convidar o irmão, uma irmã que deseja encerrar este culto com uma oração, que eu possa fazer neste momento. Graças estamos nesta manhã, estamos na tua presença. Agradecemos a oportunidade que nos concedes estarmos conjuntos, louvando o teu nome, meditando a tua palavra. Realmente, Senhor, que a tua palavra possa falar a cada um de nós. O teu testemunho, Senhor, da experiência e dos teus testes. Testemunho também de João, que realmente possa calar em cada um de nós. Dirige as nossas vidas, consagra-nos ao teu serviço. É o que pedimos no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Podem fazer o favor de sentar e vamos ouvir então o pós-lúdico que será tocado pelo Pedro. Uma boa semana, queridas irmãs e irmãos. Que Deus vos abençoe.